Ei, gente, direto os clientes perguntam muito sobre nomenclatura, sobre que nome que eu vou dar para o cargo que a gente está buscando, né? E a gente então vai começar uma série aí de cargos para explicar um pouquinho para vocês. E a maior, né, uma das maiores dúvidas que os clientes sempre têm é na área comercial. Até porque algumas nomenclaturas mudaram, mas em empresas mais tradicionais continua-se usando a nomenclatura antiga. Quando você vem para a área de marketing e tecnologia, já usam as novas nomenclaturas. Então a ideia é falar um pouquinho de algumas delas. Então a gente vai começar pelos cargos mais altos até chegar aos cargos menores dentro da área comercial. E aí o primeiro que a gente tem, né, é o diretor comercial, ou o que a gente chama do Chief Sales Officer, CSO, né, CSO, que as pessoas chamam. Esse diretor, né, esse Chief, ele é o cara responsável pelas estratégias. Ele está muito colado no CEO, então ele que pega tudo aquilo de estratégia organizacional, de aonde a empresa vai, para que momento ela está crescendo, e esse cara é quem define essas estratégias pro comercial. Então ele tem os outros pares de diretoria dele muito colado ao CEO. Então é quem desenvolve todas as estratégias e o tempo todo tá ali entendendo se as estratégias estão acontecendo, se não estão acontecendo, remodelando estratégias, refazendo planejamento. Abaixo dele, vamos dizer assim, a gente tem o gerente comercial, tem empresas que chamam de supervisor, tem empresas que chamam de coordenador, tem empresas que tem o gerente, supervisor e coordenador, tem empresas que só tem o gerente. Aí é uma questão de nomenclatura de gerente, supervisor e coordenador. E a gente vai fazer um vídeo explicando um pouquinho mais esse tipo de estrutura. Mas esse profissional, né, então ele pode ser gerente comercial ou gerente de vendas. Já a pessoa que também atua na estratégia, então ele mune, né, esse diretor o tempo todo de informações e de opções, de estratégias também. Mas é o cara que vai pegar essa estratégia e vai trabalhar a equipe para que essas estratégias sejam alcançadas. Então é como se eu falasse que o diretor, ele é do mundo ali das ideias, das estratégias, e o gerente, ele já vai para o mundo da execução. É o cara que vai pegar toda essa estratégia montada e vai fazer executar. Vai para o time, vai levar para o time. Então esse gerente, ele trabalha muito nessa busca de execução das estratégias, mas é um cara que também trabalha muito a equipe. Então é um cara que desenvolve a equipe, desenvolve o time o tempo todo, remodela a equipe, redireciona as funções. Então esse cara vem o gerente comercial. E vale lembrar, gente, mas isso são as estruturas, mas todo mundo o tempo todo conversa. Em empresas cada vez mais de estrutura ágeis, de hierarquias mais horizontais, todo mundo conversa o tempo todo. Então, todo mundo atua um pouquinho na estratégia, todo mundo na execução, mas eu tô falando de uma forma extremamente simplista, né? Então, para isso. Depois dessa turma, a gente vem com os analistas de inteligência de mercado, analistas de inteligência comercial, ou muito conhecidos hoje no setor de tecnologia, de marketing, que são os hunters. O que é o papel dessa pessoa? Essa pessoa, ela vai analisar o negócio, ela vai analisar o mercado, ela vai entender as tendências do mercado, ela vai munir, né, todo esse gerente, todo esse diretor das informações para as tomadas de decisões e, ao mesmo tempo, para direcionar quem é o cliente da empresa, quem são esses clientes focos. Então, o hunter, né, é o caçador. É o cara que caça tendências, que caça o cliente, né? Muito em indicadores, muito em KPIs. Não é um hunter, ele não é o cara que vai caçar cliente por telefone. Isso é o próximo nível. Mas é o cara que está muito nessa tendência, nessa análise. A fase de pré-venda. Acho que a gente consegue, fica mais bem desenhado isso. Depois vem o que a gente chama do Sales Development Representative, que é o SDR, ou também o conhecido como pré-venda. Essa pessoa é a pessoa que vai pegar os leads, normalmente os leads mais quentes, que esse analista de inteligência, que o marketing desenvolveu. Então ele vai pegar esses possíveis clientes e ele vai fazer o primeiro contato. Ele que vai conversar com a pessoa-chave dentro da empresa, que vai caçar até achar essa pessoa-chave lá dentro, vai fazer o primeiro contato, a primeira tratativa. Ele é o cara que vai marcar
né, a reunião com o vendedor, né, o comprador ou quem for da empresa junto do vendedor, tá? Quando eu falo cara profissional, não estou falando de homem, mulher, de todo mundo, tá? Então, essa pessoa faz isso. A partir do momento que ele marca, né, que ele consegue marcar essa reunião, vem o que a gente chama do sales representative, a gente pode chamar do vendedor, a gente pode chamar do consultor externo, do consultor comercial, a gente pode chamar do closer, que aí na área de marketing e na área na área de tecnologia se usa muito, que é a pessoa que vai lá, que vai vender, que vai fechar negócio, que vai estar com o cliente, que vai apresentar a proposta, é essa pessoa. Qual que é a grande diferença? O closer, ele é mais usado nas empresas que fazem geração de leads, tecnologia, que tem um marketing muito forte. Mas pode ser o que a gente chama de vendedor também. A diferença do consultor comercial para o vendedor, que a gente tem que tomar um cuidado, é que o consultor é que vende um produto de consultoria quase, né? Seja um treinamento, alguma coisa que é consultivo. E você tem o vendedor, que é o vendedor do produto, é o vendedor daquele projeto muito específico que já não tem essa parte consultiva. Então, é mais essa diferença, tá? Mas todos são usados para o mesmo propósito, vamos dizer assim. E aí, depois, né, que você vem dessa turminha do consultor, as pessoas têm dúvida da diferença do consultor para o analista de vendas. O analista de vendas, analista vendedor, ele é um consultor menos pronto. Então, como se eu falasse que o cara é um vendedor, ele normalmente é um pré-vendedor, né, o SDR, depois ele vira um analista de vendas, depois ele vira o vendedor, closer, consultor comercial, tá tudo igual. Então, essa é um pouquinho a diferença que é vista no mercado entre um e o outro. Aí, depois disso, a gente já vai para a turma que a gente chama do back-office. É a turma que está para dentro, né, da empresa, que está mais cuidando desses clientes internamente. E aí vocês têm o auxiliar de vendas. O auxiliar de vendas apoia o cliente, apoia principalmente a equipe de vendas. Então, o auxiliar de vendas é o cara que o vendedor está na rua, o consultor comercial está lá, tá precisando de algum contato do cliente, tá precisando de ver alguma coisa, essa pessoa fica ali. Algumas vezes ela faz contato com o cliente, mas ela trabalha com todo mundo, vamos dizer assim. E ela dá um apoio na parte administrativa. Mas, então tem empresas que ele tem um auxiliar de venda que faz tudo isso. O auxiliar de vendas, ele pode ser também o que a gente chama do televendas, quando a gente está falando de indústria, por exemplo, que é a pessoa que dá esse apoio ao consultor. O consultor, às vezes, vai para algumas regiões super difíceis de acesso, às vezes ele está num cliente e tem outro que ele precisa resolver. Então, esse televendas faz muito esse trabalho, né? Esse assistente de vendas, auxiliar de vendas, o televendas, faz muito esse trabalho. Então, essa pessoa que auxilia a equipe que está ali, que está lá visitando o cliente, que está lá com o cliente. Então, ele auxilia essa turma e faz alguns trabalhos administrativos. Mas o grande foco é auxiliar essa turma que está externa. E aí, falando do televendas, as pessoas têm a dúvida de televendas e telemarketing. Muitas empresas chamam os dois da mesma coisa, mas é como se a gente falasse isso, assim, o televendas, ele faz esse apoio de uma venda externa, ele vende de uma forma mais consultiva. O telemarketing é o cara que pega um tanto de número de clientes, leads frios, leads quentes, pega um número de clientes e sai ligando, e aí fazendo telemarketing. Aí voltando para a área interna, né? Então a gente falou do auxiliar de vendas. Aí você tem o assistente de venda, gente, que auxiliar e assistente muda muito mais de qualificação, de tempo de casa, de expertise, mas eles fazem a mesma coisa, mas com coisas mais difíceis, mais complexas, acaba sendo um assistente do que um auxiliar. Até porque muitas vezes o auxiliar assiste, né? Auxilia o assistente e o assistente que auxilia a turma toda externa. Isso num projeto, né? Isso numa empresa que esse setor é mais robusto. E aí, depois disso, vocês têm o back-office comercial, que aí é o cara que cuida administrativamente de tudo. Cadastro de cliente, resolver problema de sistema, fazer nota fiscal se precisar,
fazer abertura de cliente. É um cara mais administrativozão. Às vezes esse cara, ele também faz uma proposta de trabalho, às vezes ele também faz uma apresentação para o cliente, mas normalmente essa parte de proposta, de apresentação é do auxiliar de vendas. Mas o back-office também faz. Back-office e auxiliar, gente, eles podem se unir, vamos dizer assim, você pode ter uma pessoa que faz tudo isso, tá? Mas tem empresas que têm essa divisão. O back-office que é muito administrativo, muito sistema, muito coisas operacionais. E o auxiliar já vai mesmo nesse auxílio, nessa montagem de proposta, orçamentos e tudo mais. E por último, né, nós temos a turma do pós-venda, que alguns clientes chamam de saque. E agora a área de tecnologia, a áreas marketing estão chamando do customer, né, customer success, que é o cara que vai cuidar do cliente depois que a venda é feita. Então, o closer fez, precisou do auxílio do auxiliar, precisou do auxílio de um back-office. Esse pós-venda é o cara que cuida e fideliza esse cliente, tá? É entender se o que foi combinado com o cliente foi entregue, se ele está satisfeito, se tem alguma coisa. É fidelizar esse cliente porque esse cliente continue sendo nosso. Esse é o trabalho do customer, ou do pós-venda, ou do saque, tá? Então, assim, falei muitos, mas é porque são vários, tem muitos outros, esses são os mais usados. Mas lembrando, se a gente tiver numa empresa extremamente robusta, a área comercial, talvez você vai ter quase todos esses cargos. Mas normalmente você consegue conciliar alguns cargos aí juntos, tá? Então essa é a nossa primeira, né? Nosso primeiro vídeo sobre essas nomenclaturas. Deixem aí as outras dúvidas, as outras áreas que vocês têm dúvida, porque a gente vai aí o tempo todo fazendo vídeos e trazendo essas informações para vocês. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida também sobre essas nomenclaturas, deixem aqui embaixo os comentários que a gente vai responder vocês.